Legal, gravando. Bom, mais uma vez, bem-vindos a todos os presentes aqui no nosso Boteco Filosófico de hoje, onde nós vamos falar sobre faculdades que estão além, ou até talvez muito além, da razão e da emoção. A ideia do Boteco Filosófico, fundamentalmente, é tentar aproximar você, público, né, da filosofia e de uma maneira suave, né? Sem tentar ler inicialmente um Kant, um Hegel, um Russell, um Wittgenstein, né? Então, é fazer com que você se aproxime da filosofia, mas de uma maneira suave, guiada, onde eu posso levar a filosofia até você, de tal modo que ela não amedronte, né? Que você não saia correndo da filosofia, mas também, e talvez o mais importante disso, é aproximar a filosofia, é obrigar a filosofia a oferecer respostas às nossas dificuldades cotidianas. E, aliás, a Alice, eu vou agradecer mais uma vez, me ofereceu uma provocação por conta do último Boteco Filosófico, né? Que me permite esclarecer um pouco mais, né? Eu já fiz algumas postagens no canal do YouTube acerca disso, mas é importante que se esclareça, né? O que é trazer a filosofia para oferecer respostas para os nossos problemas cotidianos? Significa fazer uma filosofia prática? Não, a ideia não é essa. Existe uma filosofia prática, né? A filosofia dos iluministas, a filosofia de Jeremy Bentham, é uma filosofia prática utilitarista. A gente vai ter oportunidade de falar mais demoradamente, talvez num boteco posterior. Mas talvez essa seja uma parte muito restrita, muito pobre da filosofia, né? As questões práticas. Por isso que, aqui no Brasil, sobretudo, a filosofia não gosta muito de se ocupar dessas questões práticas. Ela talvez se sinta diminuída, o que faz até um certo sentido. Não creio que seja só a filosofia se ocupar apenas dessas questões práticas, mas também a partir dessas questões práticas, para que a gente, né, nós, o filósofo e a filosofia, a gente possa chegar até vocês e falar, olha, nós temos algo a oferecer para vocês. Até porque, hoje em dia, né, uma vez que a filosofia não ocupa esse espaço de ser uma fornecedora de um serviço, de uma prestação de serviço, rica como poderia ser, ela acaba abrindo mão para terapias alternativas, para outras coisas mais. Então, não é o caso, talvez, de fazer terapias. Talvez, aliás, muitos dos meus mentorados falavam, não, eu estou fazendo terapia. Não, eu não faço terapia. Meu trabalho não é um trabalho de terapia, mas um trabalho que vai no amplo, né, num caráter mais amplo, de tal modo que você consiga ter uma percepção maior, uma percepção ampliada sobre você mesmo, sobre as outras pessoas, sobre a sociedade, sobre a ideologia, sobre tudo que está acontecendo ao seu redor, que você consiga tirar, talvez, as lentes das ideologias, talvez as lentes dos medos, as lentes das preocupações, e fazer com que a filosofia ofereça para você uma percepção da sua vida de uma maneira mais ampla. Eu escolhi deliberadamente para esse Boteco Filosófico de hoje um tema que para mim é muito caro, né, e muito precioso. Espero que ele seja precioso para todos vocês também, que é essa ideia de faculdades outras do ser humano que vão muito além da razão e muito além da emoção, faculdades que muitas vezes você nunca ouviu falar, mas que tem um nome, que tem um trato, e faculdades outras que nem sequer a gente atribuiu um nome ainda, mas que existem. E essas faculdades outras que eu vou mencionar aqui, e vou tentar
colocar algumas evidências dessas faculdades, fazem com que você perceba a sua vida, a sua realidade, de uma maneira extremamente mais ampla. Se trata de você ver o mundo a partir de um buraquinho de fechadura, pequenininho e restrito, e achar que você entende o mundo e você, de repente, abrir a porta. Eu diria que essa é a diferença que tem, né, a distância de diferença que talvez a gente veja, né, a gente se surpreenda ao ver aquela mosquinha ou aquela abelhinha que fica se debatendo na vidraça, né, voando para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda, e ela não consegue perceber que 10 centímetros para o lado ela vai conseguir ultrapassar a vidraça. Então ela fala, puxa, ela não tem a capacidade de falar, pera lá, onde eu estou? E essa é talvez o grande pulo do gato, o grande segredo que tem dentro dessas capacidades. Que faculdades outras você conhece que estão além da razão, que estão além da emoção? Né? Faculdades humanas mesmo, né? Claro que, se a gente considerar, por exemplo, as percepções do animal, né? A visão de uma águia é muito mais apurada do que a nossa. É claro que ela vê mais do que o ser humano. O ser humano teve um desenvolvimento, uma evolução, embora essa palavra seja bastante complicada, o ser humano teve um desenvolvimento que foi fora dele. Né? Enquanto a águia acabou evoluindo e desenvolvendo uma respiração na altitude, uma visão de longo alcance, uma agilidade no voo, o homem projetou avião, projetou telescópio, projetou microscópio, ou seja, nós superamos todos os animais, mas com tecnologia. Ou seja, é um desenvolvimento exógeno, não um desenvolvimento endógeno como o dos animais. Mas que outras faculdades que são endógenas, que são do ser humano? Né? Então, eu vou começar listando algumas faculdades que a gente já ouviu falar. Né? Intuição, embora a gente possa falar, talvez até a gente possa falar em intuições, porque se a gente pescar o termo intuição em Husserl vai dar toda uma caracterização do que ele entende por ser intuição. Já Bergson vai entender intuição de uma maneira completamente diferente. Né? Mas sim, temos uma intuição. Estava até conversando um pouquinho antes da abertura dos serviços, né? Com o meu amigo João Carlos, e falando que eu, desde muito cedo, utilizei desse recurso da intuição na minha vida. E isso me valeu, puxa, um monte de casca de banana que eu não escorreguei, né? E um monte de coisas boas que aconteceram na minha vida por conta de eu atender às minhas intuições. E a intuição, ela é muito curiosa, o funcionamento da intuição. Primeiro, porque ela não tem lógica. Né? Ela já se distancia da razão porque a intuição não tem lógica. Aquela coisa que talvez vocês já possam ter experimentado em algum determinado momento, que é, você está prestes a assinar um contrato, né, com a caneta na mão, um contrato na mão, racionalmente falando, aquele é um contrato excelente, perfeito, mas tem alguma coisa me dizendo que isso não está bom, não está dando certo. Ou alguma coisa eu não estou vendo com bons olhos. Ou não tô, né, isso não está me cheirando coisa boa. Você não consegue explicar o porquê, mas você fala, puxa, isso não está me cheirando coisa boa. E você hesita em assinar o contrato. E muitas vezes você vai e assina o contrato porque a sua razão acaba te vencendo, né? E você assina o contrato e depois você se arrepende, se frustra, você fala, poxa, eu devia ter dado ouvidos à minha intuição, eu devia ter dado atenção à minha intuição. Agora, eu estava comentando, inclusive, que há uma dificuldade inicial, metodológica da intuição,
Se a intuição, quando eu falo intuição, eu estou falando de 5 sentidos, né? Porque pode vir, eu posso não estar sentindo um cheiro bom nisso, né? Isso não está me cheirando um bom negócio, ou eu posso, poxa, tem alguma coisa me dizendo que eu não devo assinar esse contrato, ou eu não estou vendo isso com bons olhos, né? Eu não estou engolindo essa cláusula, né? São coisas que nos remetem aos 5 sentidos, mas não são os 5 sentidos físicos da percepção, são 5 sentidos de uma outra esfera, de uma outra escala, né? Da qual eu não consigo explicar. Foge a explicação. Eu não consigo explicar, eu não consigo complicar, eu não consigo racionalizar a intuição. Eu consigo perceber que que tem alguma coisa que está errada. Como diria o meu amigo Pedro Ortega, né, que tem alguma coisa errada que não está certa. Contudo, eu não consigo racionalizar, não consigo explicar. Ah, mas por que você não consigo explicar? Não consigo responder a pergunta por quê? Porque a pergunta por quê se remete à nossa razão analítico-discursiva. Então, a intuição, ela funciona a partir dos 5 sentidos. E muitas vezes, um desses sentidos é a audição. Tem alguma coisa te dizendo o quê? E você não consegue entender o que é isso. Agora, existe um problema metodológico na intuição, que é, será que é a minha cabeça que está fazendo barulho demais e que são os meus medos falando na minha cabeça, ou de fato é uma intuição? Como eu distingo uma coisa da outra? Será que é a voz do meu receio, da minha preocupação, que está ressoando no meu ouvido, ou será que isso de fato é uma intuição? Então, ultrapassar essa barreira inicial da intuição e você conseguir distinguir o que é uma mensagem intuitiva de caráter sonoro do que é um diálogo interno que está movido por uma preocupação racional. Existe uma diferença nisso, mas só se você se afeiçoa a perceber a diferença que existe entre uma coisa e outra. Mas, se você não se abre à intuição, se você usa de um certo despotismo dessa sua razão, dessa sua lógica, você acaba abrindo mão de uma intuição que pode ser muito rica. Mas qualquer um pode ter intuição? Imagino que sim. Imagino que qualquer um possa ter intuição. Embora eu deva admitir que eu, tendo utilizado, como disse, né, a intuição de maneira espontânea ou de maneira deliberada, né, porque eu acabei, ao longo da minha vida, prestando bastante atenção na intuição, e quando ela vinha de maneira espontânea, e também quando eu demandava essa intuição. Falava, puxa, eu estou precisando saber de tal coisa, né? E eu evocava essa intuição. Eu acabei tendo, digamos assim, um desenvolvimento no trato com essa capacidade da intuição. Todavia, de uns tempos para cá, ela me abandonou sem prévio aviso, de tal modo que eu nunca mais tive intuições. Eu acabei acessando um outro tipo de faculdade, que daqui a pouco eu vou mencionar para vocês, um pouco mais adiante, na explanação eu vou mencionar para vocês. Mas, simplesmente, sim, a intuição acabou me abandonando, né? Então, eu já não sou mais capaz hoje de ter intuição, mas eu já tenho uma outra faculdade que a substitui. E essa também é uma faculdade que a maior parte das pessoas não lança a mão. Eu nem sabia que tinha essa faculdade, mas hoje eu sei que eu a tenho. Mas eu queria, antes de entrar nesta outra faculdade, que vamos entrar um pouco mais adiante, contar um pouco de uma outra historinha também que aconteceu na minha vida, que foi desde muito, muito, muito pequeno, muito, muito jovem, mais jovem do que eu sou hoje, né? Eu via coisas que outras pessoas não viam e eu sabia de coisas que outras pessoas não sabiam. Mas para mim era uma coisa absolutamente natural. E eu, ainda muito criança, não conseguia entender como é que eu vejo uma coisa e as pessoas não estão vendo essa mesma coisa que eu. Como é que eu sei de tal coisa e as pessoas, caçoando de mim, não sabem dessas coisas,
né? Saber de coisas, saber, por exemplo, de um presente que eu, um fedelho de 4 ou 5 anos de idade, puxa, que legal, meu tio vai me dar o presente tal que eu quero, que eu queria. E aí todo mundo preocupado, puxa, será que é? Será que não é? Provavelmente não vai dar, a vida está difícil, né? Isso lá em 1969, né? 68, 69, talvez até antes disso, e eu ansioso naquela época, por quê? Porque eu sabia que o meu tio ia me dar o presente que eu queria, né? De presente de Natal. E ele chegou no 1 ou 2 dias antes do Natal, eu fiquei na porta de casa, esperando o meu tio passar para me dar o presente. E as pessoas falam, puxa, o que eu vou falar? Vai uma frustração da criança. Não, mas eu tinha a total convicção de que ele ia me dar um tal presente. De fato, ele me deu aquele tal presente, porque eu sabia como era. Agora, como é que eu poderia saber antecipadamente? Mais adiante, intrigado, eu acabei ficando quieto, né? Porque ou as pessoas caçoavam de mim ou ficavam preocupadas comigo, porque eu via coisas que outras pessoas não viam e eu sabia de coisas que as pessoas não sabiam. E eu, sendo caçula da família, acabava servindo de, né, saco de pancada, todo mundo. Então, eu acabei ficando quieto, me recolhendo, e falando, não, pera, deixa eu entender o que isso quer dizer. E, de fato, bem cedo na minha vida, eu acabei indo estudar coisas da parapsicologia, né? E acabei tendo contato com outras faculdades, como telepatia, pré-cognição, a retrocognição, a clarividência, né? Existem outras faculdades das quais eu não né? A psicocinésia e outras coisas do tipo que eu nunca consegui ver. E aí eu lembro de ter lido lá no começo dos anos 70, um livro chamado Experiências Psíquicas, Além da Cortina de Ferro, onde se falava de hipnose por telepatia. Eu falava, caracas, esses caras são loucos, né? Então, eram coisas que aconteciam lá para dentro da cortina de ferro e a gente não estava sabendo. Então, eles estavam usando de telepatia, eles estavam usando de clarividência, eles estavam usando espionagem por clarividência. Não é uma questão de falar, não, mas isso não existe. Os caras estavam usando isso no dia a dia, na Guerra Fria. Né? Então, existem relatos de pessoas, tanto do lado, né, vermelho da brincadeira, quanto do lado azul e vermelho da brincadeira, digamos assim. Então, existem todas essas faculdades, né, que a maior parte das pessoas nem sequer sabe que existe. Né? Não está disponível a ela, mas você é capaz de uma porção de faculdades desse tipo, que são estudadas por uma ciência chamada parapsicologia, e que você pode utilizar na sua vida. Né? Então, existem essas faculdades e você pode desenvolver essas faculdades. Tem uma outra faculdade que ela não tem sequer nome, né? Que é o sonho profético. O que é um sonho profético? Se você for ver no Velho Testamento, mas também no Novo Testamento, tem várias. Se você procurar a palavra, né, tem as Bíblias online, aí, se você procurar a palavra sonho, você vai ver que tem o recurso do sonho, de um anjo te falar em sonho, de Deus te falar em sonho, em inúmeras passagens do Velho Testamento e também do Novo Testamento. Mas aí você pode dizer para mim, fala, não, mas eu nem lembro do meu sonho. Né? Esse é um problema que nós vivemos no nosso dia. Por quê? Porque a hora que você acorda, primeiro você já acorda com o negócio apitando na sua orelha. E o negócio fica gritando na sua orelha, o despertador, o rádio-relógio, toque do celular, sei lá o que das coisas, te falando, você tem compromisso, você tem reunião, você tem que trabalhar, você tem que vai pegar o trânsito, né? Inúmeras demandas da nossa vida objetiva que simplesmente pegam tudo aquilo que você sonhou, né, e jogam fora. E esquecem por quê? Porque isso não vai, em tese, não vai ter importância no seu dia a dia, naquela reunião, naquele compromisso, naquele contrato. Então, é um recurso que nós temos e negligenciamos.
Claro que aqui também tem um problema metodológico, porque pode ser que eu tenha um sonho, né? Por exemplo, minha esposa às vezes sonha que, sei lá, eu tive um acidente de carro, mas isso é muito mais fruto dos medos dela, dos receios dela, porque eu pego estrada toda hora, com chuva, um monte de gente maluca no trânsito. Então, são frutos muito mais dos medos dela do que, de fato, um sonho profético. Todavia, a minha esposa mesmo já teve alguns desses sonhos proféticos. Agora, já viram, eu não sou profeta. Eu não tenho acesso a essa faculdade. E, aliás, não é só na Bíblia, né? Eu vou recorrer aqui a uma outra mitologia, além da mitologia judaico-cristã, é a mitologia do Mesopotâmia. Gilgamesh, né, que é a famosa epopeia, agora um pouco mais famosa, não tão famosa, mas um pouco mais famosa, a epopeia de Gilgamesh. Gilgamesh era rei de Uruk, se eu não me engano, como que é o nome da cidade aqui? É isso, Uruk, ele era rei de Uruk. Mas aí ele ficou sabendo que Utnapishtim conseguiu a vida eterna. Utnapishtim era um cara que havia sobrevivido a um dilúvio. Mas isso eu estou falando de uma mitologia da Mesopotâmia, né? E tem dilúvio na mitologia da Mesopotâmia também. E aí Gilgamesh vai empreender uma jornada para ele conseguir encontrar o Utnapishtim, para que ele revelasse o segredo dessa vida eterna, que foi concedida a ele pelos deuses. Ele era mortal, ele era rei, mas ele era mortal, ele não era nenhum semideus, nenhum herói, nem nada disso. E aí ele encontra um companheiro de jornada chamado Enkidu, e ambos, em toda a narrativa da epopeia, tanto Gilgamesh quanto Enkidu sonham, e têm sonhos proféticos, sonhos premonitórios, né? E eles confiam plenamente nos sonhos, e aquilo não quer dizer que vá acontecer, mas corre o risco de acontecer, porque é futuro. O futuro não está determinado. Então, corre o risco de acontecer. Então, se você for procurar em várias mitologias, você vai ver que esses sonhos proféticos, né, que um anjo vai revelar, que um Deus vai revelar através de um sonho. Se você for no Velho Testamento, você vai verificar que Daniel tem revelações em sonhos, José do Egito tem revelações em sonhos, Ezequiel tem revelações em sonhos, Elias. Mas você fala, não, mas esses todos eram profetas mesmo, né? Eram caras que tinham uma consciência gigantesca. Mas se você notar, no livro de Daniel, tem o rei Nabucodonosor. Rei Nabucodonosor, ele tem um sonho profético. O problema é que ele não sabe interpretar esse sonho profético. E aí ele recorre aos seus sábios, os seus astrólogos, para que alguém diga qual foi o sonho que ele teve e qual é o significado do sonho. E nenhum desses sábios e astrólogos e magos sabe dizer qual era o sonho, tampouco a interpretação do mesmo. Só Daniel que consegue. Por quê? Porque ele já tinha se afeiçoado a essa faculdade do sonho e da interpretação do sonho. Então, eu acho que cabe, né? E Nabucodonosor, embora seja rei, ele não era profeta, não tinha qualquer questão que fosse mística, ele sempre recorria a outros. Mesmo Saul, num dos livros, era rei também, não era profeta nem nada, ele tem um sonho profético. E tem horas que ele pede para Deus e Deus não o revela em sonhos. Ele fala, poxa, Deus não está falando comigo em sonhos. Ou seja, essa é uma faculdade que está à nossa disposição. E no meu livro, Apreensões de uma Alma em Noite Escura, né, eu dou conta de um desses sonhos que eu tive, né? Tampouco eu sabia que isso podia acontecer, mas eu tive uma revelação em sonho de alguma coisa que
que estava acontecendo na minha vida e eu não conseguia entender com o meu pensamento, com o meu entendimento. Então, no meu livro, né, Apreensões de uma Alma em Noite Escura, que alguns de vocês já tiveram a oportunidade de ler, eu narro uma revelação que eu tive num sonho, por algo, por alguém, era um anjo, sei lá o que era, não sei, não se identificou, mas me revelou algo em sonhos. Então, Novo Testamento, Velho Testamento. E depois eu disse que a minha intuição me abandonou num determinado momento. Todavia, ela me abandonou num determinado momento, mas ela foi substituída por uma outra faculdade. Que faculdade é essa? Quando eu fiquei sabendo desse processo chamado Noite Escura da Alma, eu fui pesquisar e encontrei o livro de São João da Cruz, um místico da Igreja Católica, que viveu ao longo do século XVI, e escreveu um livro chamado Noite Escura da Alma, em 1580, se não me engano, 1550, 1580. E lá ele narra, né, e ele faz um tipo de uma escala de desenvolvimento, onde, numa escala intermediária, estão os meditativos, as pessoas que meditam. Né? Então, hoje em dia, a gente ouve falar de meditação, né? E meditação é uma faculdade importante, mas ela é uma faculdade preparatória. Né? Então, a meditação ela é importante justamente para que a gente consiga parar um pouco, né? Cessar um pouco essa barulheira que muitas vezes fica na nossa cabeça e ter um espaço de não pensamento, de não barulho, um espaço de silêncio, né? Um vazio de imagens, um vazio de sons, um vazio de barulho mental, de preocupações com o passado, com o futuro. Então, a meditação é uma etapa preparatória. Então, a própria faculdade da meditação, que hoje em dia as pessoas estão falando aí de, para além de Zen budismo, para além de outros tipos de meditação, estão falando do, como é que chama? Como é que tem, o pessoal tem chamado aí, atenção plena, esqueci o termo. Mas tá, vocês devem saber ao que eu estou me referindo. Então, a meditação é uma outra etapa da nossa consciência, uma outra faculdade da nossa consciência. Ela procura desenvolver um espaço de não pensamento para que a minha percepção se amplie para além das coisas do meu pensamento. E quem teve essa sacada importante acerca do pensamento, né, foi Kant. Kant, quando ele fala isso, a Vanessa está me socorrendo aqui falando do mindfulness, e Kant fala que muitas vezes o homem, né, ele não é meramente empírico, ele tem uma hipótese na cabeça e ele tenta fazer com que a sua experiência, ele obriga a natureza a responder a pergunta que ele tem. Então, muitas vezes, a nossa cabeça fica tomando conta e exigindo que as coisas sejam como ela quer que seja. A própria ideia de planejamento, muitas vezes acontece isso, né? Costumo muitas vezes dizer que planejamento é uma construção de futuro a marteladas, né? Porque às vezes o futuro quer nos oferecer coisas outras e a gente fala, eu não quero isso, eu não quero aquilo outro, porque eu quero aquele futuro que eu sonhei, com aquele futuro que eu planejei, que é o futuro que eu desejo. E para além da ideia da preparatória da meditação, João da Cruz vai e cita uma tal contemplação infusa. Eu preciso confessar, segunda vez que São João da Cruz me obriga a ler contemplação infusa, eu xinguei o danado. Eu xinguei ele. Falei, mas que é essa contemplação? O que esse cara quer dizer com uma contemplação infusa?
Que diacho é esse que esse cara está me falando? De uma contemplação em fuso. Como é que esse negócio funciona? O que é isso? Eu não sei nem explicar o que é. E confesso que levei um certo tempo, né, para tentar entender o que era essa contemplação infusa. E aí eu tive que ir para o meu amiguinho aqui, Plotino, que eu acho que o João também conhece bem, né? Meu amigo Plotino aqui, que é um neoplatônico do século III depois de Cristo. E Plotino fala de contemplação. E eu confesso que, na primeira vez que eu li Plotino, me escapou o termo contemplação. Eu não me debrucei como deveria ter me debruçado sobre esse termo contemplação. Contudo, uma vez que a intuição já me havia sido suprimida, um belo dia, ao acordar de manhã, sem ter tido nenhum sonho profético, eu, a princípio, com um determinado problema, com uma determinada pergunta que eu tinha na minha cabeça, falei, puxa, estou investigando aqui as coisas dentro do meu íntimo, falei, puxa, tem uma informação que está dentro de mim agora e que não estava ontem. Só que eu não assisti nenhum filme que possa ter me feito refletir, eu não li nenhum livro, eu não conversei com ninguém acerca disso, de onde me veio essa informação. Né? Como uma informação chega até você? Como é que uma informação que você não tinha ontem, de repente, está dentro de você? Do nada. Né? Você pode ter chegado para você a partir de uma reflexão, a partir de uma leitura, a partir de um filme, a partir de um livro, a partir de uma conversa com alguém, você tem um determinado insight, e essa é uma outra faculdade, né? Que se assemelha um pouco à intuição de Husserl, né? Quando você... Não vou falar da intuição de Husserl, mas depois se alguém quiser, eu falo um pouco sobre isso. Mas eu falei, puxa, eu tenho uma informação que está dentro de mim agora, está no meu espírito, e eu não sei de onde ela veio. E aí eu falei, puxa, acho que eu entendi como que é essa contemplação infusa. De algo que se achegou ao meu espírito de uma maneira sublime e que não foi a partir de nenhum livro. Porque sempre a gente tem a oportunidade de ter acesso a determinadas informações, mas nem sempre a gente tem olhos de ver e ouvidos de ouvir. Mas aí, pensando, refletindo sobre essa tal contemplação infusa, eu acabei percebendo que algumas informações chegavam até o meu espírito e elas me eram infundidas sobrenaturalmente. Mas essa é uma faculdade que também todos nós temos acesso. Basta que a gente se abra a isso. Né? Então, essa toda é uma questão de você se abrir a essas outras faculdades. Tem uma outra faculdade que aqui também não vou nomear, porque eu não sei se existe nome para isso, que é uma faculdade que que o assunto foi o meu amiguinho Reinaldo, né, há pouco tempo atrás. Reinaldo que aqui nos brinda com a sua presença. Né? Reinaldo, vou dedurar um pouquinho o Reinaldo aqui, né? Reinaldo disse que ele era jogador de hóquei. O hóquei é um jogo meio bruto, né? E ele me confessou em atendimento que, às vezes, com muitas dores, ele, né, na iminência de disputar uma partida, ele conversava com as dores e pedia para que as dores amainassem para que ele pudesse jogar. E eu tinha sucesso nisso. E aí eu falei, puxa, esse recurso, esse tipo de faculdade, eu já conhecia, eu já sabia, e nesse momento eu sabia que ele já tinha uma estratégia de acesso a esse tipo de faculdade. De tal modo que, né, eu já conduzi muitas e muitas pessoas a lidar com os seus medos, com a sua depressão, com a sua dor na junta, sei lá, qualquer tipo de coisa, a essa pessoa levada a um determinado leve transe hipnótico, a conversar com essas dores e, eventualmente, não só solicitar que o problema seja amainado, mas sim que ele seja total e definitivamente curado. Mencionei no primeiro Boteco Filosófico, que alguns de vocês estavam presentes,
que até cerca de, sei lá, acho que 2 anos atrás eu usava óculos, né? E hoje eu não uso mais. Então, eu conversei com a minha miopia e com o meu astigmatismo e dei-lhe um ultimato. Falei, cara, já estou fazendo tudo o que é necessário, então cure-se, porque eu não quero mais usar óculos. E hoje eu não uso óculos. E hoje eu enxergo perfeitamente bem, de perto e de longe. Eu leio desde bula, boto linha na agulha e enxergo à distância também, dirigindo sem óculos. Então, quando você tem acesso a um tipo de faculdade desse tipo, tão fantástica, né? Não tem nenhum nome para isso, por isso que muitas vezes a gente nem sabe que essa faculdade existe, né? Muitas vezes eu falo, né? Conduzo um cliente meu a um tipo de situação dessa, fala, conversa aí com o seu pâncreas e vê o que ele está reivindicando e vê o que pode acontecer, se ele concorda, né, em melhorar, em se curar completamente. Aí, quando a gente termina o trabalho, eu falo assim, mas não conta para ninguém, tá, na rua, que você conversou com o seu pâncreas. Senão vão querer te internar, né? Porque isso não é uma coisa usual, as pessoas não sabem, não vão entender isso e não vão engolir isso passivamente. Mas, sim, essa é uma faculdade que a gente tem. E que é possível você trabalhar, desenvolver essa faculdade, de conversar com as suas dores, de conversar com as suas sensações, de conversar com as suas doenças, né? E de você ultrapassar as suas doenças. Agora, talvez, já me encaminhando para finalizar um pouco aqui a minha exposição inicial e abrir para a gente começar a trocar, né, abertamente o nosso boteco filosófico, talvez o primeiro e grande passo seja o de nós conseguirmos utilizar as nossas faculdades ordinárias, né? Que são a percepção, que são o trato com as emoções e o próprio uso da razão. Então, vou me deter um pouquinho nessas três faculdades que a gente também tem. Muitas vezes acontece de a gente prestar pouca atenção, a gente não sabe perder um pouco o tato do prestar atenção. Se alguém me perguntasse, 30 anos atrás, você sabe prestar atenção? Eu diria, claro. Como assim? Claro que eu sei prestar atenção. E eu não estaria redondamente errado. Eu aprendi a prestar atenção. Foi a programação neurolinguística que me ensinou a prestar atenção. Que me ensinou a prestar atenção nas pessoas, nas palavras, que me ensinou a prestar atenção naquilo que eu falo, que me ensinou a prestar atenção nos meus gestos, que me ensinou a prestar atenção no que as outras pessoas falam, que me ensinou a prestar atenção nas minhas sensações também. Eu lembro uma ocasião que eu trabalhava no Banco Itaú, e eu estava lendo um livro de Feng Shui, ou sei lá como é que se pronuncia isso corretamente. E aí teve uma moça que falou assim, não, porque eu vivo doente, eu vivo com uma certa rinite aqui, eu acho que o Feng Shui lá da minha estação de trabalho deve estar ruim, né? E aí ela falou, você pode ver? Eu falei, posso ver, conheço muito pouco, mas de repente eu posso dar uma olhada, né? Se tiver alguma coisa mais clara, eu te dou uma dica, né? A hora que eu cheguei para olhar a mesa de trabalho dela, eu percebi que ela ficava exatamente debaixo de uma saída do ar-condicionado. A saída, uma saída gigante do ar-condicionado ficava em cima da cabeça dela. Eu falei, mas isso não se trata de Feng Shui. Isso se trata de que você está debaixo de uma boca gigante de ar-condicionado, né? Um vento gelado todo o tempo, o dia inteiro, sobre a sua cabeça. Não vai ter Feng Shui que vai dar solução para isso. Então, às vezes, a gente não percebe, não consegue perceber, poxa, estou triste, né? A nossa razão bobinha acha que eu estou triste por alguma razão, porque alguém disse alguma coisa para mim, ou porque alguma coisa aconteceu, ou porque alguma coisa não aconteceu. Mas eu estou num dia ou numa noite escura, chovendo, cinzenta, com frio. Será que isso não tem impacto em como eu estou me sentindo?
Então, se eu sou capaz de prestar atenção nisso, se eu sou capaz de prestar atenção nestes elementos, né? Se eu não dormi bem, se eu bebi demais, se eu acordei num determinado momento cedo, tal, e eu posso estar experimentando uma certa tristeza, uma certa raiva, um certo mau humor porque eu estou com fome. Então, se eu não consigo perceber que esse meu mau humor decorre de uma fome, decorre de um sono mal dormido, eu acabo achando que a pessoa me ofendeu, quando ela não me ofendeu. Então, o ato de você conseguir prestar atenção já é um grande desenvolvimento de capacidade. Hoje em dia é muito comum você ter um restaurante onde você tem o self-service, o quilo, né? E muitas vezes a gente acaba se servindo com os olhos ou pensando em fazendo escolhas emocionais na nossa alimentação, e não prestando atenção o que o nosso corpo está pedindo de alimentação. Então, a nossa escolha é muito mais emocional e muito menos uma percepção do que o teu corpo está pedindo, uma percepção física puramente. Então, se a gente conseguir desenvolver plenamente a nossa capacidade de percepção, isso já vai permitir que a gente viva uma vida muito maior, muito mais ampla do que se a gente continuar usando ou fazendo escolhas emocionais ou fazendo escolhas racionais. Eu lembro uma bela ocasião, alguns anos atrás, falei assim, deixa eu tentar ver se eu consigo me adaptar com adoçante, porque a minha mulher usava adoçante, e eu não suportava o gosto do adoçante, falei, vou tentar me habituar com o gosto do adoçante. Aí suprimi 100% o açúcar. Em um belo tempo, eu comecei a ficar cansado, a ficar acabrunhado. Num belo momento, eu fui consultar o meu corpo e falei, puxa, é falta da energia que eu tinha no açúcar, ou uma dependência, sei lá o que das coisas. Voltei a tomar o açúcar e aquela frouxidão, aquele cansaço crônico desapareceu. Então, por quê? Porque eu parei e prestei atenção em mim. Ou então as escolhas mais racionais, né? Minha irmã, uma ocasião, decidiu ser vegetariana, suprimiu a carne vermelha. 2 anos depois, ela me ligou perguntando como é que eu fazia bife de fígado, porque o meu bife de fígado era gostoso e o dela era ruim. Eu falei, poxa, mas você não é vegetariana? Eu falei, não, mas é que agora eu estou com anemia profunda, porque ela acabou fazendo uma escolha racional sem perceber o que isso estava suscitando no corpo dela. Bergson, num dos livros dele, né, Pensamento Envolvente, ele fala que a concepção colmata, né, preenche os espaços vazios que a percepção não foi capaz de colocar, para formar a nossa percepção da realidade. Então, esse é um processo que Bergson revela, né? Ele fala assim, olha, a concepção colmata os espaços vazios que a percepção não ofereceu. A gente precisa entender isso, que muitas vezes eu presto atenção, mas às vezes a percepção não foi completa. Eu não consegui elaborar uma imagem interna, uma representação interna da realidade externa. Então, o que eu faço? Eu começo a preencher os espaços vazios, os vagos, com as minhas concepções. Então, só que aí, depois que a elaboração foi feita, eu acabo jurando que aquela representação interna da realidade ela é tão coerente que eu acabo acreditando que ela é, de fato, uma representação 100% fiel da realidade, quando não é. Isso, problemas da comunicação são incríveis, né? Porque as pessoas ouvem o outro falar 2, 3 palavras e, no final das contas, vão jurar de pé junto que a pessoa disse tais coisas e ela não disse. Então, por quê? Porque eu acabei acrescentando, para fazer conexão, para fazer lógica, para fazer coerência dentro da minha cabeça, eu acrescentei informações que a outra pessoa não me forneceu. Ou forneceu e eu não prestei atenção. Então, se eu tiver bem desenvolvido a minha percepção, eu ganho muito em compreensão da realidade.
desde que eu travei contato com essa ideia de inteligência emocional, lá nos anos 90 ainda, meados dos anos 90, logo de cara eu percebi que havia alguma coisa que não batia muito bem. O próprio termo inteligência emocional me parecia estranho, porque me parecia que inteligência era uma faculdade e emoção era uma outra faculdade, né? Que era uma dimensão de consciência e outra dimensão de consciência. E, de fato, quando eu fui investigar mais a fundo a ideia de inteligência emocional, eu percebi que essa suspeita se confirmava. Tanto nos textos de Daniel Goleman, quanto em outros textos, em outros artigos científicos por aí. Eu tive a oportunidade de discutir isso numa pós-graduação de psicologia, né, que eu fui tratar justamente de inteligência emocional, de que, quando eu falo de inteligência emocional, eu estou colocando a faculdade da inteligência, ou seja, uma dimensão de consciência da realidade, que é a inteligência, para tratar da emoção, que é uma outra consciência, é um outro grau de consciência. Agora, só as pessoas não perceberam, talvez, que, de fato, na concepção do termo inteligência emocional, o primeiro termo que nos vem é a percepção. É você perceber a emoção. Não é nem nomear, mas sim perceber a emoção. Então, muitas vezes acontece de a gente querer identificar essa emoção, nomear essa emoção prematuramente e acabar deteriorando essa emoção, ou seja, ela já não é mais aquela emoção inicial, né? Estou triste. Aí eu nomeio, estou deprimido. Mudou a sensação. Quando eu acredito que eu estou deprimido, já o teu corpo fala, não, para lá, a depressão é diferente, eu preciso mudar um pouco o que tem dentro de mim para ser coerente com depressão. Então, já não estou mais triste, agora estou deprimido. Eu preciso fazer coerência com isso. Então, se a gente conseguir ampliar a nossa percepção emocional, a nossa consciência emocional, a gente vai ganhar qualitativamente com as nossas no trato com as emoções. A mesma coisa no trato com a razão, né? Se a gente supor menos coisas e perceber mais coisas, a nossa razão vai funcionar muito melhor. E, para finalizar, né, mais duas coisas ainda, essa razão que a gente usa ordinariamente no nosso cotidiano, muitos dos pensadores da escola de Frankfurt já nos alertaram que não passa mais do que uma razão instrumental. É uma razão pequena, curta, estreita, pobre, que está muito longe daquela razão usada por um Platão da vida, por um Aristóteles da vida, né? Então, o uso da nossa razão acabou se encolhendo. Como assim? E eu, inclusive, disse isso numa conferência que eu dei na PUC, falando sobre inteligência artificial, de que eu vou recorrer à memória de vocês, né? Você se lembra a primeira vez que você foi obrigada a utilizar um mouse do computador na sua vida? Né? Que você tinha que fazer, né, movimentar o mouse sobre um pé de mouse, fazer com que, né, isso movimentava a flechinha na tela do seu computador, e aí você tinha que fazer com que a flechinha ficasse em cima do danado do ícone, e você ia para cima, para baixo, e você não conseguia embocar até que você foi obrigado. A se adaptar à máquina, porque a máquina não se adaptou a você foi obrigado a se adaptar à máquina para você conseguir interagir com o computador via mouse, que é muito mais produtivo. Contudo, eu vejo hoje em dia, com as interações mentais nos computadores, eu vejo que a gente corre um sério risco de adaptar a nossa cabeça, a nossa forma de pensar a um modo eficaz de interagir com o computador que continua burro, né? E a gente ser obrigado a se adaptar e emburrecer o nosso próprio pensamento em prol da eficácia da interação com o computador. Então, o que o pessoal da Escola de Frankfurt está nos alertando é que a gente está
emburrecendo um pouco, utilizando muito pouco do que a razão pode do que a própria razão pode nos proporcionar. Ela que é uma entre tantas faculdades e a gente está subutilizando a nossa razão. Apenas como uma razão instrumental. Então, se a gente conseguir melhorar a nossa razão, ampliar a potencialidade da nossa razão, e eu vou dar um outro exemplo para vocês agora. A gente vai ter um ganho gigantesco na nossa vida. Não sei se vocês já ouviram falar do teste de Turing, né? Talvez os mais antigos lembrem do Blade Runner, né? O caçador de androides, onde tinha os replicantes, ele ficava fazendo perguntas para os replicantes para tentar descobrir se o cara era um ser humano ou se ele era um replicante. Aquelas perguntas, né, que ele falava sobre a tartaruga, sobre isso, sobre aquilo outro, eram para ele tentar identificar se aquele ser que estava na frente dele era um ser humano ou era um replicante. Então, essa é uma ideia que vem de um cara chamado Alan Turing, de meados do século XX, que é um teste que, para testar a ideia da inteligência artificial, do tipo, olha, você não é capaz de identificar, a inteligência artificial vai chegar num determinado momento em que você não vai ser capaz de identificar se você está interagindo com um robô, com uma inteligência artificial, ou se você está interagindo com um ser humano. E nessa mesma conferência que eu dei acerca de inteligência artificial, eu mencionei o seguinte, eu falei, talvez a gente não consiga, de fato, identificar se a gente está interagindo com uma inteligência artificial ou não. Mas isso se deve, talvez, menos à potencialidade da inteligência emocional do que ao mau uso que a gente faz da nossa própria capacidade de inteligência. De tal modo que a gente não está fazendo mais do que processar informações no nosso dia a dia. Nós estamos nos emburrecendo e não vamos conseguir nos diferenciar de um computador que só processa dados e não pensa propriamente dito. O computador processa dados. Nós pensamos e também processamos dados. É claro que o computador processa dados muito mais rápido do que a gente, do que o nosso cérebro, mas ele não pensa como nós pensamos. Tampouco tem a criatividade que nós temos. Então, talvez seja o caso de a gente pensar não só na questão do produtivo, né, dessa interação meramente prática e útil do computador, e começar a desenvolver capacidades outras que, sim, acabem por nos diferenciar e muito da inteligência artificial. E aquelas promessas, né, aqueles proféticos que vão dizer que a inteligência artificial vai sobrepujar a inteligência humana em menos de 30, 40 anos, talvez a gente possa vencê-los, né, e utilizando um pouco mais das nossas capacidades eminentemente humanas. E, para finalizar, o que eu digo é, se você tem a possibilidade de desenvolver essas tantas potencialidades humanas que estão ao seu acesso, ao seu serviço, você vai ampliar sua percepção do mundo. E talvez muitos dos problemas que você tenha hoje no seu dia a dia deixem de existir só porque você é capaz de perceber a sua emoção, capaz de pensar coerentemente, racionalmente, você é capaz de utilizar faculdades outras, de uma intuição outra, que vão mitigar a possibilidade de inúmeros problemas que você tem na sua vida. E aí eu coloco vocês no samba e no jogo, encerrando meu discurso inicial e colocando vocês para discutir sobre esse ponto. Eu digo, que faculdades você já utilizou na sua vida e que faculdades você gostaria de desenvolver na sua vida? E eu, mais uma vez, agradeço aqui a presença de todos nesse nosso querido Boteco Filosófico. Muito obrigado a todos. E aqui eu me despeço do pessoal que está assistindo, porque só essa parte vai ficar gravada, a nossa discussão não ficará gravada, e esse vai para o YouTube. Mas quem quiser, quem estiver assistindo no YouTube agora, e quiser participar dessa roda de conversa rica que a gente vai ter a partir de agora, vem para o próximo Boteco Filosófico, que a gente tem muito mais a contribuir um para o outro. Fiquem todos com Deus, quem está nos assistindo, e a gente fica aqui na nossa sala privada e elite de pensadores do nosso Boteco Filosófico.